Olá pessoal, vamos nesta aula, neste vídeo, falar sobre a Guerra do Vietnã. E peço a você, gentilmente, que me ajude na continuidade deste canal, se inscrevendo, ativando o sininho e dando um like. Guerra do Vietnã foi um conflito também fruto aí que ocorreu no século XX, entre 1959 e 1975. Foi um conflito travado pela Vietnã do Norte e Vietnã do Sul pelo controle e a unificação do país. Essa guerra está inserida no contexto de independência do Vietnã, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, e teve forte influência da polarização ideológica provocada pela Guerra Fria, que nós já falamos. Foi o confronto ideológico entre o comunismo norte-americano, o capitalismo norte-americano e o socialismo da União Soviética. A Guerra do Vietnã ficou marcada no Ocidente por ser um conflito que contou com o envolvimento de tropas norte-americanas enviadas para lutarem pelo lado sul-vietnamita. O envolvimento norte-americano deu-se entre os anos de 1965 até o ano de 1973 e foi extremamente impopular entre a população. Após a retirada das tropas norte-americanas, as forças do Vietnã do Norte conseguiram reunificar o país. Vamos entender então os antecedentes dessa guerra. Ela tem uma relação direta com a luta pela independência contra os colonizadores franceses após a Segunda Guerra Mundial. Essa região do Vietnã fazia parte da Indochina, que era uma colônia da França, a Indochina francesa. Território da Indochina que envolvia os atuais países do Vietnã, Laos e Camboja. Durante a Segunda Guerra, o território foi ocupado pelas tropas japonesas, mas posteriormente foi recuperado pelos aliados com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Na Conferência de Potsdam, em 1945, o Vietnã seria dividido em duas zonas de influência, pois os franceses não tinham força suficiente para continuar ocupando o território. Assim ficou estabelecido também, da mesma forma que a divisão da Coreia, foi também a divisão do Vietnã, feita pelo Paralelo 17, que determinou que o norte do país seria ocupado por chineses e o sul por britânicos. Foi neste contexto, um movimento de independência tinha surgido, então, no Vietnã. O Viet Minh, né, esse grupo de orientação comunista, o Vietcong, né, formou um governo autônomo no país. No entanto, quando as tropas francesas começaram a ser desembarcadas no território para que o controle francês fosse restabelecido, um conflito iniciou-se. Foi a guerra que nós chamamos a Guerra da Indochina. Esse conflito durou entre 1946 até 1954 e terminou, a França foi derrotada nesse confronto, nessa Guerra da Indochina. Como ficou a divisão do país? Com a derrota dos franceses, a independência dos países da Indochina francesa foi determinada por meio da Conferência de Genebra, em 1954. Então, o Vietnã garantiu a sua independência, mas a divisão estabelecida na Segunda Guerra Mundial foi mantida lá na Conferência de Potsdam, em 1945. Assim foram criados o Vietnã do Norte, com a capital em Hanoi, governado por Ho Chi Minh.
fundador do Viet Minh, né? E o Vietnã do Sul, com a capital em Saigon, governado por Ngo Dinh Diem. Assim se estabeleciam no Vietnã dois governos orientados por ideologias política, econômica e social distintas, né? Sendo o norte comunista, a Coreia do Norte, o Vietnã do Norte comunista e o Vietnã do Sul capitalista. A relação entre esses dois governos, desde o início, foi de muita hostilidade. E ambos não cumpriram um acordo estipulado, né, para que fossem realizadas eleições livres para o país que fosse, né, unificado em 1956. Em seguida, formaram-se governos autoritários nas duas nações, tanto no sul como no norte, que reprimiram violentamente seus opositores. De 1954 até 1956, houve uma grande escalada na tensão entre os dois países e, gradativamente, o Vietnã do Norte tomou ações contra a invasão do Vietnã do Sul. Então, a ideia por trás de tudo isso era de fazer a unificação do país sob o regime comunista, tá? Então, guerrilheiros comunistas, chamados de Vietcongs, secretamente instalados no Vietnã do Sul, começaram, a partir de 1957, a realizar uma série de ações para desestabilizar o governo do Sul. Com isso, então, vai dar um início à Guerra do Vietnã, tá? Então começou a formar-se, quando essa guerra começou a formar-se, quando o presidente do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, convocou uma guerra popular contra o Vietnã do Sul. Assim, foram estabelecidas rotas para o sul, para que guerrilheiros norte-vietnamitas pudessem estabelecer-se no território inimigo. Além disso, o autoritarismo de Ngo Dinh Diem também atraía insatisfação popular contra si e contribuía para o enfraquecimento do seu país. Em 1960, um golpe militar contra Diem foi realizado, mas fracassou, né? Logo após, milhares de pessoas foram aprisionadas e outras milhares fugiram para o Vietnã do Norte. O presidente norte-vietnamita formou, então, a Frente Nacional de Libertação, a partir de 1961. Oficialmente, então, as tropas comunistas passaram a invadir o Vietnã do Sul. É importante ter atenção às datas da Guerra do Vietnã, por quê? Como mencionamos, ela se estabeleceu entre 1959 e até 1975. Foram aí 16 anos de luta. É importante pontuar que essa data de início da guerra leva em consideração os primeiros combates travados aí entre os Vietcongs de orientação comunista e o exército sul-vietnamita a partir de 1959. Então, existem historiadores que vão apontar datas diferentes aí para esse conflito, tá? Então, no que se refere a participantes da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer, da Segunda Guerra Mundial não, da Guerra do Vietnã, podemos dizer o seguinte, que os participantes foram o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul e os Estados Unidos da América. Outras nações, como a Austrália, a Coreia do Sul, enviaram tropas para essa guerra. Os Estados Unidos, então, até mesmo chegou a solicitar que o Brasil também enviasse tropas em cooperação na luta contra os comunistas. Mas o presidente, na época militar, o Castelo Branco, não aceitou o pedido do norte-americano. Tá? O envolvimento norte-americano nessa guerra ficou marcado na história pelo, até mesmo por ser contra a opinião popular norte-americana. O governo norte-americano, então, ele entra nessa batalha, né, e envia soldados a partir de 1965 até 1963 vai participar. A participação do país na guerra foi considerado um desastre completo do ponto de vista militar dos norte-americanos, da reputação, trouxe uma reputação negativa para os Estados Unidos e também a opinião pública criticou
muito envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Só que isso aí foi um efeito, né, daquilo que nós chamamos de Guerra Fria, tá? No contexto asiático, o governo norte-americano aplicou uma ideia conhecida como teoria do dominó, na qual se acreditava que se uma nação se transformasse em comunista, outras nações vizinhas também o fariam. Assim, depois da Revolução Chinesa de 1946, os Estados Unidos intervieram em outras nações asiáticas para evitar com que o comunismo fosse instalado lá na Ásia. E o Vietnã estava entre essas nações aí. Foi uma dessas nações, né? O envolvimento norte-americano com o país remonta aí à Guerra da Indochina, lá quando ainda aquele território era colonizado pela a França. Os norte-americanos bancaram 3/4 dos gastos dos franceses na guerra e cogitaram intervir para derrotar as frotas vietminh, mas acabaram não fazendo isso. Com a divisão do país, os Estados Unidos deram amplo suporte político para o Vietnã do Sul. Com as relações entre os dois Vietnãs ficaram agravadas, o governo norte-americano, então, enviou conselheiros militares para darem apoio ao governo de Ngo Dinh Diem. Apesar disso, o presidente norte-americano, né, o John Kennedy, decidiu não se envolver diretamente com esse conflito. Só após o assassinato de Kennedy que a postura norte-americana em relação ao Vietnã tornou-se mais assertiva. O novo presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, autorizou ataques secretos na trilha usada pelos comunistas que ligava o norte ao sul no Vietnã. E autorizou também uma ação secreta da CIA no Vietnã do Norte. Então, mas o estopim para a entrada dos Estados Unidos no conflito foi um incidente no Golfo de Tonkin, que aconteceu em 1964. Nesse golfo, as embarcações norte-americanas tinham dado suporte para ações anteriores, como a citada ação secreta da CIA. Essas embarcações faziam espionagem das forças norte-vietnamitas. E quando foi em agosto de 1954, o destroyer USA Maddox foi atacado por embarcações norte-vietnamitas, em represália à ação dos Estados Unidos no Golfo. Então, o governo americano alegou um novo ataque contra embarcações americanas e ele, então, coisa que nunca foi comprovada, essa afirmação do governo americano. Muitos historiadores trabalham com a ideia de que esse segundo ataque foi uma manipulação do governo de Lyndon Johnson para justificar a intervenção norte-americana na guerra. Então, o presidente pediu ao Congresso, né, norte-americano para enviar tropas para essa região. O Congresso apoiou 2 dias depois que o governo Johnson havia pedido, dando início, então, ao envolvimento do país na guerra. Então, assim, o que eu posso dizer é que, segundo os livros de história dessa guerra, a intervenção norte-americana foi extremamente impopular internamente, né? Não contou com o apoio da opinião pública. Nenhuma grande nação europeia quis se envolver com esse conflito também. Nem mesmo, e até mesmo a União Soviética tinha, em 1961, tinha advertido membros do governo norte-americano não se envolver com o Vietnã, pois seria desgastante. Então, não levando em consideração nada disso, o governo norte-americano é, enviou, né, tropas norte-americanas, cometeu violências brutais contra civis vietnamitas, e tem fotos que correram aí o mundo todo. Além disso, eles usaram o uso de armas como napalm, que são bombas incendiárias, né, que a pessoa fica queima todinha, né? Isso repercutiu muito, né, foi uma repercussão negativa aí entre os americanos, a população norte-americana. Além disso, os americanos também fizeram uso de armas químicas, né, para derrubarem as folhas das árvores em que se escondiam os guerrilheiros comunistas na selva, os Vietcongs. Existem locais que até hoje estão contaminados e milhares de soldados norte-americanos e cidadãos vietnamitas sofreram com as consequências do uso desse agente químico.
após anos de envolvimento, a guerra ficou muito impopular no país e milhares de protestos nos Estados Unidos ocorreram contra a permanência das tropas no país asiático. Então, após anos de conflito, milhares de soldados enviados ao Vietnã e ações militares gigantescas, os Estados Unidos se cansaram e o desgaste militar causado pelas tropas vietnamitas que usavam da floresta e da tática da guerrilha para atacar os norte-americanos enfraqueceu bastante os soldados americanos, tá? Então teve um desgaste militar muito grande por parte das, do, das Forças Armadas norte-americanas, além do que vinha com uma crítica popular muito forte. Então, assim, no governo do Richard Nixon, foi anunciada a saída da guerra dos Estados Unidos em 1973. O que a gente tem a dizer sobre essa batalha, né? Depois que as tropas americanas saíram do Vietnã, a situação dos vietnamitas ficou desesperadora e eles foram derrotados rapidamente pelo Vietnã do Norte. Em 1975, Saigon, né, capital do Vietnã do Sul, foi conquistada e a guerra encerra-se com a unificação do Vietnã sob o comando do governo comunista. Ao todo, fala-se que nessa guerra causou a morte de cerca de 4 milhões de pessoas, sendo metade dessas mortes aí de civis, entre tropas, soldados americanos e vietnamitas aí, são citados como mortos nessa batalha. Então essa foi a Guerra do Vietnã.